Seguinte, a gente está aqui na tela, né? Nosso computador, da Codula. O que vamos fazer? Na tela de início, nós vamos precisar adicionar a nossa lista, né? Então, eu deixei abaixo, né? Alguns links para você baixar alguns arquivos. Primeiros arquivos são quais arquivos? O Monte Serrat, né? As fontes do Monte Serrat e o material icons. Então, é obrigatório ter o material icons. Se você não quiser as outras, você não precisa utilizar, tá? Mas aí você pode adicionar aí, fica a critério seu. Adicionado, né? Ambos ali, deixa eu ver que não foi o Medium. Vamos adicionar o Medium aqui. Pronto, agora foi. O que eu irei fazer, né? O que nós iremos fazer? Deixei um link para você também aí do JSON Format, tá? Você vai selecionar tudo que está aqui dentro e vai copiar. Queremos utilizar a nossa lista do aqui vertical início, né? Essa lista ela vai precisar ficar em uma variável. Então, ó, vamos vir aqui, uma variável, adicionar ela, chamar essa variável de template, aí fica mais fácil. Clicar aqui em text, colocar aqui em template e colar. Pronto, colando, já temos aqui a nossa template pronta, né? Basicamente. O que queremos fazer é agora configurar o nosso base row para a gente conseguir receber aqui os nossos dados aqui, né? No caso, no nosso aplicativo. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o base row, né? Vou fechar essas outras páginas aqui que está atrapalhando. Vocês vão acessar seu base row, vai criar sua conta caso você não tenha, certo? E você vai clicar em My Dashboard. No meu caso aqui, eu quero criar uma conta só para esse daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em My Dashboard, né? Depois de criar a conta. Vou criar uma tabela, chamar essa tabela de estoque. Colocar estoque, que já tem uma ali, né? Estoque, eu vou clicar em cima dela e eu vou criar uma tabela, certo? Nessa tabela eu vou chamar ela de produtos. Adicionar aqui a tabela. Nessa tabela aqui vamos precisar do nome, então vou renomear o primeiro aqui para nome. Deixar como single line text, ok? Eu vou excluir esse active aqui, né, que não precisamos dele. Você pode utilizar se você quiser, mas no caso eu vou desativar. Em Notes eu vou editar e vou colocar código ou imagem. Colocar imagem. Em Long Text colocar single line text. Dá um save. Diminuir aqui. Vou criar mais uma tabela. Vou mais uma coluna. Vou chamar essa coluna de código. Código. Colocar como single line também. Certo? Vou criar mais uma. Chamar de criado, né? Pra gente pegar aqui a data que ele foi criada. Então, ok. Created on. Incluindo o time. Vou dar um create. Vou selecionar aqui também. Vou colocar atualizado. E vou selecionar o last modified. Incluindo o time. Certo? Isso aqui serve para quê? Para a gente poder filtrar, né, a hora, filtrar os nossos componentes que foram lançados e os componentes que foram atualizados, né, os últimos atualizados. Atualizado, ficou, eu escrevi aqui, atualizado. Agora sim. Então, nome, imagem, código. A gente pode colocar a descrição também, se você achar interessante, colocar a descrição. Colocar quantidade. Quantidade eu vou deixar como number. Pode deixar negativo. Vou arrastar ele para cá. Então a gente tem aqui, ó, nome, imagem, código, quantidade. Esse código aqui vai ser o código de barra, né? E a quantidade de itens que nós temos desse produto. Feito isso, já temos aqui o nosso base row pronto, né? Nossa tabelinha pronta. Aí você pode colocar as informações que você quiser colocar. No meu caso vai ser só isso aqui. Eu vou vir aqui agora, no meu nomezinho, clicar em settings. Vou vir em API tokens. Caso não tenha nenhuma API, é só você criar essa API. Certo? Você vai clicar em criar, colocar o nome, selecionar o grupo e criar.
No meu caso, eu já tenho umas aqui. Eu vou selecionar. Tá vendo? Eu posso copiar esse token aqui. E agora clicar com o botão direito, abrir nova, né, nova aba. Esse Baseball API Docs. Aí você vai escolher o seu banco de dados. No meu caso aqui é o Stockade. E pronto. Aqui a gente vai ter, né, as informações que nós podemos buscar lá no nosso Baseball. No caso aqui em produtos, eu quero pegar os fields. No caso, as rows, né? Então, vamos ver aqui, ó, list rows. E aqui eu posso simplesmente copiar esse código aqui. Por que a gente vai copiar esse código aqui? Porque nós iremos utilizar para criar um bloco, né? Então, você vem aqui, ó, em copy, copiou, você vai num site chamado curly to blocks, tá? Pode pesquisar aí no Google, né? Vou deixar o link para vocês aí, ó, getaix.com/curly to blocks. Eles vão copiar o código aqui no primeiro, certo? E ele vai montar para você, no caso, né, o seu, no caso, o seu bloco. Mas aqui ele está usando o dicionário. Nós não vamos utilizar o dicionário, tá? Nós vamos utilizar o Make a List, que é muito melhor aqui pra gente, certo? E aí eu vou clicar aqui, Download Image, ele vai baixar minha imagem. Aí eu venho aqui no Codula, pego essa imagem e arrasto aqui, viu? Feito isso, eu vou colocar aqui lista, certo? Aqui já temos a nossa tabela, interrogação e esse nomezinho aqui, certo? E fica mais fácil pra gente. Só verificar aqui e tá faltando uma barrinha, certo? Ok, agora tá certo. E no Make Dictionary, eu vou colocar o Make a List, né? Que no caso são... No caso é um Make a List, aqui é Authorization e um token com o nosso token. Aqui em UAPI Token, né? Ou API Key, você vai colocar a sua chave API aqui, ó. No caso, eu vou copiar ela e vou colar aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vendo que está chamando o get do nosso componente web, né? Então vou pegar aqui o web, pegar o got text e colocar ele aqui. Agora iremos decodificar a nossa API, porque ele vem através de um JSON, certo? Aqui, ó, ele vem através de um JSON. Esse JSON ele mostra a quantidade de itens que tem, a próxima URL, a URL anterior e os resultados, que no caso é uma array. Então precisamos abrir essa array. Como que a gente faz isso? Aqui no Codula, né? Vamos vir na extensão JSON Tools. Vamos aqui embaixo em parse JSON, né? Porque precisamos fazer o parse. E vamos chamar o response content. Aqui response content. Feito isso, decodificamos aqui o nosso JSON, né? Esse JSON daqui até aqui, ou seja, tudo. Mas no caso eu quero só o result. Então eu vou ter que abrir um JSON array, né? Então, utilizando os blocos do JSON Tools, vou buscar o Open JSON Array. E vou colocar aqui. E em texto, eu vou escrever a palavra, né? Result, minúsculo. Result, porque lá também é minúsculo aqui, ó. Minúsculo, certo? E agora eu vou receber tudo que tiver entre essas duas chaves aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui dentro, como eu quero receber uma lista, eu vou usar um for each. Esse for each eu vou excluir o número do meio, porque eu quero puxar exatamente a quantidade de itens que existe dentro do array. Então, vou usar o JSON novamente. Pegar o get current array length, ou seja, qual é o tamanho dessa array, né? Qual é o tamanho de lista dessa array. Né? No caso, a array é a lista, então quantos itens tem nela. E o seguinte, lembra que nós criamos aqui, cadê? Duas verticais, né? Então essas duas verticais vão receber a mesma lista, só que de forma separada. Então como que a gente faz isso? A gente vai criar um grid view. Utilizando o for each number, no primeiro nós vamos colocar de 1
por 2, ou seja, ele vai criar um bloco, vai somar mais 2 e vai criar outro bloco com o ID 3. Aí depois vai criar com o ID 5, se assim tiver, né? Feito isso, vamos utilizar aqui o nosso JSON. JSON não, nosso Dynamic Components. E vamos criar um esquema, certo? O nosso primeiro esquema vai ser no vertical 1. E o template vai ser, ó, eu posso até pegar esse aqui mesmo, colocar aqui e mudar. Nosso template vai ser o global template. E quais são os parâmetros? A gente pode ver aqui, ó, os parâmetros são as keys, né, as chaves. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 chaves. E vamos criar aqui 5 chaves, certo? Deixa eu minimizar aqui. Vamos utilizar o make list e criar 5 itens. A gente criou o item clicando aqui na engrenagem, ok? Certo. Aqui no primeiro ele pede um number. Cadê? Um count. Cadê aqui? Count. Esse count é o ID. Então a gente vai utilizar o number aqui dentro. O segundo item, ele pede o nome do produto. Então qual que vai ser o nome do produto? A gente pode vir aqui lá no nosso Base View, certo? E vai ver que o nome do produto é nome. Mas esse nome está dentro de uma array. Então como que a gente faz para buscar esse nome? Vai vir no JSON. Vai pegar o JSON, ó, get string em array. Ou seja, pegar um texto em uma array, né? Qual atributo que está? Então, o nome do meu atributo é o nome da minha coluna, né? Que no meu caso aqui, ó, é nome. Então, aqui eu vou colocar nome, considerando a maiúscula e minúscula, tá? Tem que ser exatamente o que você escreveu lá. E em index, você vai colocar number também. E vai fazer isso nos outros. Menos em imagem, ok? Fazer em nome, data, valor. Então, vou duplicar aqui. Nome, data. E no caso da nossa data aqui, vamos só verificar, tá? Nome, quer dizer, valor, data. A data, no caso, é o nosso código, certo? Então aqui a gente vai colocar código. Depois eu vou mudar para vocês. E aqui embaixo vai ser a quantidade. Opa, quantidade. E no último, que é a imagem, nós vamos colocar um create empty list. Por que um create empty list? Porque nós não vamos chamar a imagem aqui nesse for each. Nós vamos criar um for each personalizado para ele, certo? Bom, aqui ele vai criar na tabela 1, na coluna vertical 1. Mas eu quero criar agora na vertical 2. Então eu vou duplicar esse for each. Vou minimizar aqui. E aqui eu quero pegar da linha 2 através de 2, porque só temos duas colunas, né? Temos duas verticais. Então, o 1 por 2 e o 2 por 2, né? Quanto mais vertical você tiver, você vai fazendo de acordo com a quantidade de vertical que você tem. No meu caso aqui, só tenho duas, só vou utilizar 2. Então, vou mudar agora aqui no esquema para vertical 2. E agora eu vou fazer o seguinte, vou duplicar isso aqui de novo, colocar aqui abaixo, minimizar o de cima e mudar de 1 por 1. E o esquema que tem aqui embaixo, né, eu vou duplicar só esse bloco aqui, deixar aqui no cantinho, e eu vou excluir todos esses blocos aqui. Não precisamos dele. Por que 1 por 1? Porque vamos chamar as imagens agora de todos esses dois componentes aqui. Mas eles estão pulando de 1 em 1, né? Eles estão pulando de 2 em 2, na verdade. E aqui nós iremos adicionar de 1 em 1, né? Para não pular nenhum ID e não ficar nenhum ID do lado de fora. Então, para isso eu vou utilizar aqui o Image Utilities. Vou adicionar ele aqui. Em Path eu vou arrastar esse getStringArray. E aqui eu vou colocar a imagem. Certo? Em componente, nós vamos selecionar o nosso componente. Aqui do Dynamic Component. Nós vamos adicionar o getComponentID. Vou colocar ele aqui. Vamos precisar de um join com 2 valores. Por quê? Porque no caso do JSON nós temos aqui um valor underline ID. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Vou pegar aqui agora um texto.
Esse texto vai ser img underline e aqui embaixo vai ser o number, que é o nosso ID, certo? Agora fazer a mesma coisa no scale, image scale. Você vai adicionar ele, você vai duplicar o de cima, né, o get componente, e o scale type você vai selecionar. Pode selecionar aí center crop, center side, né? No caso eu vou colocar aqui center crop, sem problema. Você pode testar no seu aplicativo, certo? Para você ver como que fica. Certo, feito isso, eu vou agora aqui, né, dar uma minimizada. E agora a gente vai testar, né, se a lista está funcionando. Mas para isso precisamos chamar a lista. Então vou vir aqui em procedimento, que é procedures, arrastar o lista para dentro do initialize, né, que ele vai chamar essa função aqui para gente. Ok? Então, vou fazer o teste aqui e eu já volto. Bom, já coloquei aqui para chamar, né, o nosso aplicativo. Só que ele vai carregar infinitamente aqui. Por que ele vai chamar infinitamente? Porque basicamente nós não criamos uma função para quando eles terminassem de chamar, né, nós pegássemos aqui o nosso load, pegasse aqui o visible, deixasse como false e o vertical início colocássemos como true, o verdadeiro. Feito isso, eu posso dar um refresh aqui, mas calma, ele está dando um erro aqui de results. Queremos saber o porquê ele está dando esse erro. Ok? Para saber por que está dando esse erro, eu vou utilizar uma variável aqui, aleatória, a de erro, colocar um texto vazio ali. Dentro eu vou colocar um global, erro, e vou chamar o content, tá? O response content. Vou dar um refresh, ele vai dar o erro, eu vou vir aqui agora na global, clicar em do it, ele vai mostrar o que tem aqui, ó. Tá falando que a autenticação não foi providenciada, né? Por que não foi providenciada? Porque aqui tá faltando um make a list. Eu vou adicionar um make a list. No caso, vocês não vão precisar disso aqui, que eu vou mandar outro site para vocês, que esse site aqui que eu peguei foi horrível, né? Tudo bem. Aí vou dar apagar, apagar, apagar. Pronto. Agora eu vou dar um refresh. E aqui no aplicativo, vocês podem ver que ele já carregou dois itens, mas ele está dando null porque nosso base row está vazio, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente criar os nomes dos itens aqui. Colocar item 1, item 45, código, deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vou colocar que tem e temos 5 e aqui colocar que temos 15, certo? Pode criar outros itens aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Aqui temos 3 e temos 11. Item 32. Só criando nome aleatório aqui, tá? Item 2. Certo? Agora eu vou pegar uma imagem aleatória aqui. Vou colocar aqui, ó. iPhone XR. É um exemplo para vocês aqui. Vem aqui em imagens. Selecionar uma dessas imagens aqui. Aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Vamos abrir nova guia. Copiar o link dela. Agora sim. Vou colocar aqui. Tem 45. É iPhone 12. Vou pegar esse iPhone aqui. Guia. É a mesma coisa. Os outros. Agora. Notebook. Samsung. Vou pegar a imagem. Pegar essa imagem aqui. Abrir nova guia. Copiar. Olá. Agora eu vou colocar aqui. Xiaomi. Olha, Xiaomi. Um exemplo. Vou pegar essa imagem aqui.
abrir nova guia, copiar. Feito isso, vamos colar aqui. E agora eu vou dar um refresh aqui no Companion. Vocês vão ver a mágica acontecendo aqui na nossa tela. Olha aí. Carregando, né, os nossos produtos aqui. E precisamos agora carregar uma imagem aqui, no caso um banner. Lembra que a gente criou um banner? Né? A gente não criou, não sei se a gente criou, mas eu vou ensinar vocês a criarem no Canva esse banner aqui, certo? Mas olha aqui, a nossa lista já está funcionando, né? Temos os nossos itens, o ID de cada um, que no caso está invertido aqui, né? Então, para a gente desinverter, sim, a gente muda a quantidade com o código. Mudar a posição. Quantidade para cima e código para baixo. Agora eu vou dar um refresh. E ele vai mostrar exatamente como tem que mostrar. O código e aqui quantos itens temos em estoque. E olha aí como é que funciona, certo? Bom, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Já temos aqui a nossa base, né, de esquema, template, de zone. E essa base podemos utilizar tanto aqui na tela de início quanto na tela de pesquisa, tá? Então, eu vou ensinar vocês aí na próxima aula a fazer o sistema de pesquisa. É uma pesquisa manual e tem a pesquisa por código. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Então, eu espero você na próxima aula.